Olá, seja bem-vindo a mais um programa Ponto de Vista, o seu espaço para saber um pouco mais sobre a área de saúde tão importante para que tenhamos uma vida mais tranquila, mais segura e até mais alegre. E você já deve ter observado que os profissionais da área da saúde, vez por outra, criam uma campanha que associam um mês a uma cor. E agora em março existe a campanha Março Lilás, de prevenção e combate ao câncer do colo do útero. E talvez você não saiba, mas existem vacinas que contribuem diretamente para evitar o surgimento dessa doença. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com a enfermeira Eli Palmeira, que também é diretora de uma clínica particular com o uso das vacinas aqui em Maceió e vai nos trazer detalhes sobre essa campanha, sobre a doença e, naturalmente, como nós podemos evitá-la. Eli, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Primeiro, me chama a atenção que existe uma clínica específica para tratar sobre vacinas, sobre vacinação, o que é um grande avanço, um ponto muito importante. E segundo, que eu particularmente não sabia que existem vacinas que podem prevenir o câncer do colo do útero. Mas vamos começar do começo. O que é esse Março Lilás, como é que ele surge e a proposta? Então, é um prazer estar aqui com vocês, né, falando dessa doença tão importante da prevenção, que é o câncer do colo do útero para a mulher, e também parabenizar as mulheres, né, por esse dia tão importante, que é o dia 8 de março hoje, que estamos comemorando o Dia Internacional das Mulheres. Então, a prevenção hoje em dia é tudo, Arne. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um dia importante, né? E também um mês importante, já que a gente fala de prevenção, é tudo para a mulher. Então, hoje a gente vê uma incidência alta, né, de mortes e de casos de câncer, né, no Brasil inteiro. É o segundo que mata mais as mulheres. E hoje a gente tem, sim, duas vacinas importantes na rede pública e privada contra, né, esse terror que é o câncer, que é o HPV. O HPV é justamente o agente que acaba provocando o surgimento dessa doença que muitas vezes é silenciosa. Quando vem dar um sinal, é porque a paciente já está numa situação mais complicada. Exatamente. Então, de que forma eu devo procurar essa vacina? Ela é obrigatória a partir de determinada idade? Ela é recomendada só em alguns casos? Então, na verdade, nós temos a vacina na rede pública apenas para adolescentes, dos 9 aos 14 anos, de ambos os sexos. Já na rede privada, nós temos dos 9 aos 45 anos. Acima pode receber a vacina, mas é off-label. O médico define quando deve prescrever ou não. E há um cuidado necessário justamente por isso, né? Que principalmente os pais, já que se tratam na maioria das vezes de adolescentes, precisam ter essa informação, fazer esse acompanhamento e, naturalmente, aqueles que são também consorciados, que podem ajudar de alguma forma, direta ou indireta, a identificar um possível problema. Então, por isso que é tão importante que as mulheres, né, façam esse exame periodicamente. Vai ao médico, ao ginecologista, e lá eles vão passar o exame, como é bem conhecido como Papa Nicolau, certo? Que vai pesquisar, rastrear esse vírus, e a vacina, né, que vem como aliada para a prevenção, né? E aí também a gente tem que enfatizar a necessidade e a importância do uso do preservativo durante a relação sexual. Afinal de contas, o HPV é sexualmente transmissível, exatamente. Né? Então é muito importante, não só a consulta periódica, como a vacina e o uso do preservativo. E quais os problemas que ele pode provocar além do surgimento dessa doença? Então, como eu falei, ela é segunda em número de casos e de mortes, né, no Brasil. Segundo o Instituto do INCA, né, e do Ministério da Saúde, a gente tem uma média, né, de casos prováveis para 2023, infelizmente, de 32% a média. Então, mulheres que serão acometidas pelo vírus. Algumas serão diagnosticadas, outras tardiamente, o que pode levar à morte, né? Então, a gente tem uma vacina quadrivalente que protege contra os tipos 6 e 11, que são responsáveis por 70% dos casos das verrugas genitais no homem e na mulher. E o tipo 16 e 18, que são responsáveis por quase 90% dos casos de câncer. Também para o homem de pênis e ânus. Então, a prevenção para ambos os sexos, como eu falei. Essa é a quadrivalente. Essa é a Mas quadrivalente. Existe uma outra, né? Então, ela estava na China, chegou agora recentemente ao Brasil nas clínicas privadas, ainda não está disponível na rede pública, e ela tem mais 5 tipos, que são os tipos 31, 33, 45, 52 e 58. Então, são 9 tipos que causam quase 100% dos casos de câncer hoje. Na rede pública, por exemplo, como é que eu faço
para poder ter acesso a essa vacina quadrivalente e, naturalmente, ficar protegido contra o papilomavírus, né, contra o HPV? Então, é só os pais, né, se deslocarem até uma unidade básica de saúde com a carteira do seu filho nessa faixa etária, né, dos 9 aos 14 anos, e vão receber gratuitamente a vacina. Ô Eli, e se porventura, por exemplo, eu não tive acesso até os 14 anos a essa vacina? Como você já disse, na rede pública vai ser um pouco mais difícil de eu conseguir. Sim. Mas como é que eu devo proceder? Ainda existe alguma alternativa pela qual eu possa recorrer via SUS? Ou eu vou ter que procurar um atendimento particular para tomar essa vacina? É possível também após essa idade? Então, hoje, na rede pública, ela é só disponibilizada para pessoas imunossuprimidas, HIV positivo, né, transplantadas ou que tem alguma doença autoimune. Fora dessa faixa etária, né? Dos 9 aos 45 anos. Certo. Mas nós temos ela disponível, sim, na rede privada. E para a gente ter uma ideia de custos, quanto é na rede privada a quadrivalente, essa outra que protege contra 9 tipos? Então, é uma média de 700 a 800 reais, as duas, né? Algumas clínicas, né, tem um arsenal aí de preço diferenciado, mas é entre esse valor, cada dose. E quantas doses eu preciso tomar, por exemplo, para ter essa segurança? Então, na rede pública, os adolescentes de 9 a 45 anos recebem 2 doses com intervalo de 6 meses. Já passando dos 15 anos de idade, são 3 doses. Toma 2 doses com intervalo de 2 meses e a terceira 6 meses após a primeira dose. Então, a partir de 15 aninhos, já são 3 doses. Então, o investimento seria de aproximadamente R$ 2.100 para tomar essas doses da vacina na rede privada. Sim, porque são vacinas importadas. E quando a gente fala de vacina, como você trabalha também, está à frente de uma clínica privada, eu acho que depois da última gestão nacional, a gente acabou tendo uma resistência maior, talvez, ao uso desse mecanismo de proteção que é tão antigo e tão eficaz. Vocês percebem isso lá na ponta também? Também. Infelizmente, né, a gente sempre está estudando, está lendo e o que é que a gente vê hoje? O cenário no Brasil é de baixa cobertura vacinal para a maioria das vacinas. E quando a gente diz baixa cobertura vacinal, quer dizer que um país como o nosso, que era referência mundial nesse tipo de prática, na adoção desse tipo de medida preventiva, acabou tendo então um retrocesso, não somente numérico, mas até do ponto de vista de segurança de saúde pública, né? É verdade. E se a gente for pensar, né, também em relação à pandemia, né, que a gente vê milhares, centenas de mortes por um vírus, né, por um vírus que podia ter sido prevenido. E hoje a gente vê o quê? A gente vê um controle desse vírus, né, que é o Covid-19, pela vacinação. Então, a gente pensou que as coisas iriam mudar. E, infelizmente, a maioria das pessoas, muita gente deixa de vacinar os filhos. A gente vê aí uma baixa cobertura da polio, a gente tem um grande risco da polio voltar, chegar Como aqui no Brasil. voltou o sarampo também, né? Exatamente. A gente tinha um vírus erradicado e a gente voltou hoje a ter o sarampo no Brasil aí, com casos em vários estados. A gente sabe que o Março Lilás trata de forma mais direcionada a questão do câncer do colo do útero, mas não deixa também de ser um despertamento, mais uma vez, para a importância dessa, entre aspas, reconscientização sobre a importância da vacina, não só contra o HPV, mas contra todas as outras doenças que naturalmente podem ser evitadas a partir dessa adoção preventiva. Sim. Quando a gente fala também de mulher, do meio de conscientização, a gente vê que a mulher precisa de outras vacinas, não apenas da vacina contra o HPV. Na rede pública nós temos a vacina hepatite B disponível, a vacina de difteria e tétano, como é chamada de DT, né? A vacina influenza, né, que a gestante tem acesso, às crianças até menores de 5 anos. Então, assim, tem várias vacinas que nós adultos, precisamos receber e que normalmente a gente só quer vacinar as crianças. Mas nós podemos também estar vinculando esse vírus dentro de casa. Então, toda a família, né, deve estar vacinada. A rede pública, por exemplo, me oferta essas vacinas de uma forma acessível, por exemplo, no posto de saúde. Se eu chegar no posto de saúde lá do Antares, no bairro onde eu moro, pedir essa informação, há profissionais ali que podem me ajudar nesse sentido orientativo para que eu possa lançar mão dos recursos que estão disponíveis ali no SUS, Eli? Sim, com certeza. Toda a equipe de enfermagem dentro da unidade de saúde, ela está apta a dar essas informações.
E é importante até que, às vezes a pessoa tem um plano de saúde, mas ela não sabe que o posto, muitas vezes, é que vai garantir o fornecimento desse recurso. É legal criar essa cultura de vez em quando, pelo menos esporadicamente, ir ao posto de saúde e buscar essa informação, né? Sim, com certeza. Então, existem também campanhas, né, que são realizadas. Então, é aquilo, a família toda deve se vacinar, não apenas as crianças. Haver um controle do vírus, né? O que é que acontece na rede pública? A gente tem uma vacinação em massa para todo mundo, para toda a sociedade. A vacinação da rede privada, ela vem ganhar forças na medida em que ela amplia a proteção contra outros tipos de cepas, né, que não são disponibilizadas na rede pública. Então, é uma ajuda mútua, entendeu? Da rede pública com a rede privada. Então, é importante os dois, né? Já que a gente sabe que muitas doenças que causam morte, elas não estão, né, não vão ser cobertas dentro da rede pública. Há um aspecto importante desse mês de conscientização, que não é apenas não só discutir, mas estão sendo propostas ações do ponto de vista prático, na rua, como a gente costuma dizer, por associações, por sociedades da área de medicina ou de áreas correlatas da área de saúde também, relacionadas, claro, ao Março Lilás. Sim, a gente vê, né, a rede pública também maciçamente fazendo, mesmo nas unidades básicas, né, os estudantes, né, fazem sempre essa conscientização, estão lá, né, para toda a população, para deixar eles sempre atualizados, né, sobre quais medidas necessárias para a prevenção. Suponhamos, Eli, que a pessoa tenha alguma dúvida, por exemplo, ela teve uma relação sexual e descuidou, não usou o preservativo, colocando a si mesmo e ao parceiro, a parceira ali em risco. Como é que ela deve proceder para saber se teve o contato não só com o papilomavírus, com o HPV, mas até com outra doença sexualmente transmissível? O primeiro passo é ir ao posto de saúde. Então, ela deve procurar o seu ginecologista, né? Isso deve ser feito anualmente. Lá ele vai fazer uma avaliação através da anamnese, né? Conversa com o paciente e aí vai prescrever os exames necessários para detecção do vírus ou de outras doenças sexualmente transmissíveis. E com relação ao HPV, existem ali indicativos de que a mulher ou até mesmo o homem pode tê-lo no seu corpo? Então, é como você falou, ele é uma doença silenciosa. Então, tem que ser feito o exame do colo do útero, que é o Papa Nicolau, né? Que aí vai saber se existe o vírus ou não. Às vezes surge ali alguma verruguinha, isso pode ser um indicativo, um sinal de que algo não está correto. Exatamente. Muitas vezes a gente não se toca, né? Não se olha, não permite se autoavaliar. Então, isso não é bom, né? Então, assim, o bom é a gente estar sempre se avaliando, né? Ser autocrítico em relação ao nosso corpo e procurar o médico. Então, né, nesse momento que vê se tem alguma coisa errada, tem uma verruguinha, alguma coisa diferente no órgão genital, tem que realmente procurar o ginecologista, né? Para saber se realmente é ou não o HPV. Pelo que você observa no âmbito da saúde, é comum a mãe, o pai, levar, por exemplo, a adolescente ali no final dessa fase, na transição já ali para a juventude, a ginecologista? Então, deve ser feito isso, né, como rotina. Os pais devem ter essa noção desse cuidado com o adolescente. E assim, muitas vezes a gente vê, eu não vou dar a vacina, que isso vai incitar meu filho ou minha filha a iniciar a vida sexual. E não é isso que a gente pretende, né? Que o Ministério da Saúde pretende com a vacinação. É evitar que essas crianças, que esses adolescentes, desenvolvam essa doença tão grave, né? A gente vê outros países que iniciaram, né, antes do Brasil, essa vacinação e o índice de câncer de colo de útero, como a Argentina, é baixíssimo. Existe um aspecto interessante também, até social, cultural. As pessoas acham que falar não sobre sexo, mas sobre sexualidade é um estímulo ao início da vida sexual e acaba se criando um paradigma que não deixa de ser paradoxal. A proposta é exatamente o inverso. O inverso. Não é assim que funciona?
É verdade, porque se você não previne, se você não conversa com seu filho em casa, então ele fica com dúvidas, né? Ele acaba fazendo coisas erradas, né? Como a gente socialmente percebe, e aí ele não vai se prevenir, ele não vai saber quando aquilo acontecer, o que ele deve fazer. Eita, como é que usa a camisinha? Então isso hoje, né? Esse tabu, né? Deve desaparecer, né? Dentro de casa, as famílias devem estar mais juntos do adolescente, conversando, esclarecendo as dúvidas, e aí ele vai começar a sua vida sexual ativa quando ele se sentir seguro e bem com aquela situação, né? E aí a gente vai ter o quê? Vai ter um adolescente sem doenças, né? Importante até que essa conscientização seja feita, porque a informação contribui para a prevenção. Com certeza. E quando a gente muitas vezes inibe ou restringe esse diálogo, esperando que aconteça somente na escola, ou que o próprio profissional da área da saúde, quer seja o médico, quer seja o enfermeiro, venha abordar, a gente muitas vezes perde até também a oportunidade ali, o pai, a mãe, o responsável por alguém que está nessa idade de descobertas, de curiosidade, de estreitar um relacionamento no qual, a partir do diálogo, vai se conseguir evitar problemas como, por exemplo, uma gravidez indesejada ou até o surgimento de uma doença como o câncer do colo do útero. Sim, é verdade. Então, assim, se o adolescente não usa camisinha, ele não só vai ter uma doença indesejada, ele vai ter uma gravidez também. Então, ele já vai começar a vida, né, com uma gestação que, na verdade, não é um momento propício, não é um momento de estudar, de evoluir, de pensar no futuro. Então, é isso. A conversa, o diálogo, né, dentro de casa com a família é a melhor saída. A vacina pode evitar o câncer do colo do útero, mas se infelizmente a pessoa acaba desenvolvendo essa doença, não é o fim. É possível sim encontrar tratamento, encontrar até a cura, eventualmente, a partir principalmente de uma descoberta precoce. Então, quando a gente tem a verruga genital, ela vai passar por um procedimento, tanto o homem quanto a mulher, né, para que ela desapareça, é um tratamento. Mas uma vez que a gente tem um HPV, a gente nunca deixa de ter. Ele vai ficar adormecido no nosso organismo. Quando a gente tem uma baixa de imunidade, ele volta. Então, mesmo as pessoas que já têm a doença, né, que tenham tratado, podem e devem receber a vacina, até porque a gente diminui as recidivas da doença. E a partir daí, ela tem que tomar também na rede privada apenas por essa complexidade, ou ela se encaixa já naquela gama de pessoas que, por alguma necessidade especial, pode tomar na rede pública? Então, hoje a gente, infelizmente, por enquanto, só tem para adolescentes ou para pacientes imunossuprimidos. Não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito. Infelizmente, só na rede privada. E ela vai tomar também essas 3 doses de forma anual, talvez, a depender da condição em que ela se encontra do ponto de vista da individualidade biológica? Então, hoje o esquema vacinal para HPV, para as duas disponíveis, são 3 doses apenas. Não precisa de reforço, só são 3 doses. Agora, a questão toda é que, prevenindo, toda essa história de cuidado, de tratamento, poderia ser evitada de uma forma extremamente simples, né? E daí a importância de campanhas de conscientização como essa, para que a sociedade possa compreender como o mais simples acaba se tornando muito mais eficaz. Com certeza. A prevenção, né? Prevenção primária, que é a vacinação, né? Está à frente dela. É tudo. Vocês percebem, por exemplo, no contato com aquela pessoa que procura a clínica, que procura o posto de saúde, uma resistência à vacina, mesmo sabendo o quanto é importante tomá-la, por achar que aquilo não vai acontecer, ou que com o preservativo dá para evitar? Então, hoje em dia, infelizmente, a gente tem, né, aqueles que são contra a vacina. Graças a Deus, as pessoas que procuram a nossa clínica, elas têm essa cultura e já procuram com interesse em realmente se proteger, se prevenir, né, contra a doença. Mas a gente vê uma grande resistência. E como é que o profissional da saúde acaba abordando a temática para tentar desmistificar, quebrar essa barreira e chegar naquilo que é o interesse, garantir a saúde da pessoa, do paciente? Então, a gente tem que chegar de uma forma, tanto com a criança, né, de uma forma lúdica, né, tranquila, porque a gente sabe que a criança não gosta da furadinha, a picadinha dói, né, então muitas crianças choram, gritam, então, assim, tanto com os pais como com as crianças, a gente tenta usar técnicas para alívio da dor lá na clínica, né, para diminuir
a gente dá depois um bonuzinho, dá um balão, ajeita e explicar aos pais, né? Para eles terem consciência que a vacina não causa doença, muito pelo contrário, ela previne, é prevenção. Então a gente vai explicar, explica a incidência da doença, né? De todos os danos que ela pode causar no organismo. Você vê agora recentemente, fugindo um pouco do assunto do câncer, mais de uma doença que voltou e que a gente vê um número grande de casos é das doenças meningocócicas. A gente vê casos, né, recentemente em outros estados e aqui também de mortes por meningite, onde a gente pode ter amputação de membros e cicatrizes no corpo. Permanentes, né? Agora, surgiu também nesse período de pandemia, pós-pandemia, se é que a gente pode considerar assim, um outro debate. Essa vacina, como é que ela funciona? Qual é, entre aspas, o princípio ativo? É vírus inativado? Como é que é essa vacina do HPV em particular? Então, a vacina HPV é uma vacina inativada, né, chamada de vírus vivo, de vírus morto. Sim. Então, pacientes imunodeprimidos podem receber a qualquer momento, né? É uma vacina que ela causa, às vezes, um pouco de dor local. É injetável, então, né? É injetável, intramuscular, né, aplicada. E é uma vacina tranquila em relação à reação. Há pessoas que pensam assim, mas aí eu vou passar a ter o vírus no meu corpo, mas não entende, como você já bem disse, que ele está inativado. E, salvo engano, ele funciona mais ou menos assim, você vai ter o vírus ali no seu corpo, o seu sistema vai fazer a detecção dele, o sistema imunológico vai detectar aquele corpo estranho ali, né, já fazendo parte do seu organismo, e a partir daí é que ele vai desenvolver as estratégias, né, os anticorpos para fazer essa prevenção. Então, aí a gente adquire as células de memória, como é chamado. Então, quando a gente tem contato com o vírus, o nosso sistema imune já tem o DNA do vírus ali, então há um reconhecimento imunológico e eles atacam os vírus antes que a gente desenvolva a doença. Esse é o objetivo da vacinação. E não fazer com que a pessoa desenvolva a partir de quando vai ter, no caso, o vírus já no seu corpo, não é isso? Isso. Importante deixar isso claro porque, infelizmente, acabou se complicando algo que era simples nesse período e a informação é que acaba sendo a arma mais eficaz contra todo e qualquer tipo de doença, né? Sim. E como é que até o profissional da enfermagem atua nesse contexto, junto ali com o médico, com o técnico de enfermagem? Então, como eu falei, né? Na hora que a gente está abordando o paciente, o cliente, né, o pai, a gente deixa muito claro todas as orientações necessárias, né, para o pós-vacina também, né? A gente acompanha lá, a gente tem no nosso sistema, o sistema de próximas doses, que a gente tanto avisa aos pacientes a próxima dose via WhatsApp, como também a gente monitora essas reações adversas. Então, é um conjunto de ações, né, que levam os pais a terem uma segurança, tanto na rede pública como na rede privada. Aproveitando o seu gancho, quando é que eu devo procurar, por exemplo, uma clínica especializada em vacinas, em vacinação? A qualquer momento? Vocês trabalham somente com determinada gama de direcionamento vacinal? É abrangente? Então, hoje na rede privada nós temos a maioria das vacinas disponíveis, que também não estão disponíveis na rede privada. Nós temos vacinas contra a dengue, né? Temos a vacina da febre amarela. Então, é como eu falei, a rede pública, ela vacina toda a sociedade. E a rede privada, a gente tem uma vacinação mais própria, entendeu? Mais restrita, vamos mais dizer restrita, assim. Mais restrita, né? Para nós, para cada pessoa. Então, a rede privada é importantíssima, mas nós temos outros tipos de vacinas. Por exemplo, a HPV quadrivalente, agora a nossa é a nonavalente. Então, são 9 tipos prevalentes que causam uma eficácia quase maior, 100%. certamente. Exatamente. São 5 tipos, porque a gente tem mais de 100 tipos de HPV hoje no mundo. Mas nem todos causam as verrugas genitais ou o câncer do colo do útero. E quais são aquelas mais procuradas lá na clínica de vacinação? Existe isso? É por uma sazonalidade? A mídia está falando um pouco mais sobre febre amarela e as pessoas chegam lá achando que qualquer pessoa só pagar e tomar. Não é bem assim também, né? Não, a gente segue um calendário vacinal da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, no consenso com o Programa Nacional, que é o PNI municipal, né? Do governo. Então, assim, a gente segue aquele padrão, a gente não vende vacinas, né?
não libera vacinas que não esteja dentro do calendário, mas realmente a gente tem outras vacinas mais completas. Então, o carro-chefe de uma clínica de vacina é vacinação de crianças, de bebês. Isso não quer dizer que os adultos não possam e não devam se vacinar. E essas vacinas que acabam sendo complementares precisam, por exemplo, de uma prescrição médica, ou eu posso chegar lá e dizer assim, olha, eu quero comprar e tomar a vacina contra a febre amarela? Então, a febre amarela tem uma restrição por idade. Pessoas imunossuprimidas não devem tomar só com avaliação, prescrição médica, e idosos a partir de 60 anos também. Tem que avaliar o risco-benefício por ser uma vacina de vírus vivo atenuado. E deve haver casos também em que a pessoa pode até querer tomar aquela vacina, mas por algum motivo, além da questão de saúde, talvez não possa, por talvez até não ter a necessidade real. Isso acontece também? Sim, pode ser um exemplo a vacina da dengue. A vacina da dengue só existe hoje, né? Está chegando uma vacina para a rede pública, mas a gente só tem ela na rede privada hoje e ela há uma restrição. Essa vacina ela só pode ser recebida por pessoas que têm uma sorologia positiva, ou seja, já tenham adquirido a doença. Eu queria até aproveitar os minutos finais que nos restam aqui para tentar fazer um esclarecimento, por exemplo, a respeito de como é feita a produção de uma vacina. Sim. Muita gente se surpreendeu em meio à pandemia com a velocidade com que a vacina contra a Covid foi desenvolvida. O que muita gente não sabe é que existe a família desse vírus em particular e que já havia estudos relacionados a vacina contra o coronavírus, não é assim? Isso. E a gente pode dizer, talvez numa linguagem mais simples, que metade do caminho para a vacinação contra a família coronavírus já tinha sido percorrida. Essa outra metade que acabou sendo beneficiada por uma coalizão de profissionais da saúde de todo mundo envolvidos no estudo, na pesquisa, para dar mais celeridade e uma ação mais efetiva, mais efetiva não, efetiva, já que não existia nenhuma contra a pandemia, acabou sendo potencializado, mas o caminho já estava sendo percorrido. Então, em alguns países, né, já houve relatos do vírus, né? Então, o que é que acontece? Com o passar do tempo, né, ele habita em outros organismos, então o que é que acontece? Ele começa a fazer a mutação. Então, a tecnologia para a produção da vacina tem que ser diferente. Então, tem que pesquisar o DNA daquele vírus, por isso que a gente tem hoje uma nova vacina bivalente contra o coronavírus já disponível, né? Já na rede pública. Então, assim, são vacinas de tecnologias diferentes, mas foi isso, a rapidez se deu por essa junção, né, da tecnologia, junto com vários laboratórios, porque a gente sabe que a produção de uma vacina não é só pesquisa, é muito dinheiro envolvido. O investimento é alto, né? Então, já que a gente via milhões de mortes, né, então se juntou o mundo inteiro com as tecnologias, né, para a produção daquela vacina. Então, por isso que ela foi produzida mais rápido, graças a Deus, né? Senão a gente teria Sem dúvida. E não é nada feito a toque de caixa, nem de qualquer forma. Não. Existem protocolos altamente rigorosos para esse desenvolvimento, para os testes e para a validação, não é isso? Com certeza. A Anvisa está à frente de tudo isso, né? E uma vacina só é liberada para aplicação, né? Para chegar no nosso braço após uma grande avaliação, como você falou. Agora, o que é que a gente viu recentemente? Agora vai chegar uma nova vacina da dengue também, que aí pessoas com a faixa etária maior, de 4 a 60 anos, vão poder receber. E é também um vírus que mata muito, né? A gente sabe que o vírus da dengue é responsável por muitas mortes hoje em dia. Então, o que é que acontece? Essa vacina está agora disponível, já vai chegar na rede privada. Se Deus quiser, eu vou passar lá para poder tomar a minha também. Já tive dengue prazer. 2 vezes e fiquei sabendo que a gente pode ter até 4. Importante frisar isso, já que a gente vive num país tropical, não existe, salvo engano, 4 agentes ali que podem contaminar a pessoa até que você possa desenvolver uma resistência a ele, o que poderia ser evitado com uma vacina, né? Então, essa vacina que a gente tem disponível, ela só pode ser recebida em pessoas de 6
a 45 anos. Já a nova já vai ser diferente, de 4 a 60 anos. Ampliando, então, aí esse espectro, né, de pessoas beneficiadas. Então, e pessoas que não tenham adquirido o vírus podem sim receber. Ela é uma vacina nova, vai chegar daqui a alguns meses aqui. Maravilha. Eu conversei nessa edição do programa Ponto de Vista com a enfermeira Eli Palmeira, que está à frente também de uma clínica especializada em vacinas, em vacinação aqui em Maceió. E cedo esse momento final, para que você possa fazer o seu agradecimento, mandar um recado também para aqueles que nos assistem ali. Sim, eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando de prevenção, de saúde, né, de qualidade de vida, que é isso que nós, profissionais de saúde, queremos levar, né, para as famílias. Prevenção, saúde, né, para a gente viver melhor. Né, parabenizar todas as mulheres novamente por esse dia especial, todos os dias, né, nosso dia é todos os dias, mas hoje é um dia especial. E falar, né, mulher, você vá ao ginecologista, faça seus exames, né, preventivos regularmente. E é isso. E procurem, né, os adolescentes, levem seus filhos para receber a vacina na rede pública. E os que não puderem, né, que não tiverem dentro dessa faixa etária, podem nos procurar e a gente vai ter um prazer em recebê-los lá e vaciná-los. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia também. Se Deus quiser, em breve nos encontramos novamente na próxima edição do programa. Até lá!